Queridos, abramos a palavra do nosso Senhor no livro de Gênesis, agora no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, os versículos de 1 a 7. Crianças, vocês vão permanecer hoje aqui no culto, quando nós temos o momento da ceia. É importante que vocês fiquem para entender todo o significado desse culto, desse momento em que participaremos depois também, tá bom? Mas eu vou conversar com vocês após a leitura do texto e pedir um desenho que vocês façam para nós. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Oremos mais uma vez. Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra. Necessitamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender cada aspecto descrito aqui, revelado a nós como verdade do Senhor, para que então nós possamos tirar lições para a nossa vida e aplicá-las na prática. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, quero fazer uma pergunta a vocês, duas na verdade. Então eu quero que vocês me respondam, tá bom? Eu estou conversando com vocês agora. Então nessa parte do culto vocês podem me responder. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quem perdoa os nossos pecados? Quem perdoa os nossos pecados? Deus, Jesus, né? E Jesus perdoa os nossos pecados por quê? Porque Ele morreu na cruz, e ressuscitou e venceu a morte. Mas tudo isso aconteceu porque entrou o pecado no mundo. E onde originou o pecado? Adão e Eva. Quando eles fizeram o quê? Comeram do fruto proibido. E eles desobedeceram a Deus e pecaram. Então, por conta disso, o pecado entrou no mundo. E Cristo veio para resgatar os pecadores, que somos nós, através da sua cruz. Será que vocês conseguem desenhar essa história no papel? Pede ajuda aos pais, coloque isso para nós, e é um pouco disso que nós vamos conversar também à luz desse texto. Queridos, existe um provérbio popular, e às vezes nós até usamos quando nós estamos fazendo alguma refeição, que é assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Vamos pensar um pouco diferente? À luz do que a Escritura nos revela, vamos pensar o seguinte: o que o coração deseja, os olhos buscam ver. O que o coração deseja, os olhos buscam ver. Essa é a realidade, queridos. O que nós desejamos, os olhos buscam enxergar. E nós vamos olhar para esse texto e vamos perceber que Adão e Eva, eles tiveram um desejo aguçado no coração. E eles passaram a olhar algo que era comum para eles. Mesmo diante de uma ordem de Deus,
Mas a partir do momento que eles foram alertados, eles então desejaram. E diante do desejo, olharam, inverteram, comeram e pecaram. Essa história narrada aqui no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós temos então Gênesis trazendo para nós, no capítulo 1, a criação, o Deus como Criador, como nós lemos no Salmo 104, que louva a Deus por todos os detalhes que Ele criou, e a beleza daquilo que Ele fez, sendo Ele quem Ele é. Nós lemos o Salmo 104 porque ele representa essa realidade do Deus Criador. E Deus criou tudo perfeito. Depois nós lemos Isaías, e em Isaías nós vemos que existe um problema na adoração do homem. O homem passou a adorar também outros deuses ao invés do Deus Criador. Mas o Deus Criador diz que Ele é o Deus que criou o mundo não para o caos. Ele criou o mundo para uma habitação. E a nossa vida tem esse aspecto. Há uma habitação em nós. O Espírito Santo veio habitar em nós, para que nós, habitando neste mundo, pudéssemos habitar glorificando o Deus Criador. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, porque por conta do pecado que adentrou no mundo. E esse pecado original traz reflexos nos nossos pecados atuais. E por conta disso, às vezes nós negociamos a nossa adoração. Ao invés de adorar o Criador, adoramos as criaturas. Por quê? Porque os nossos olhos são tentados pelos desejos do nosso coração a buscar algo para se satisfazer em outra coisa, ao invés de satisfazer no Senhor. Gênesis capítulo 3 narra a origem da depravação, da nossa depravação. A estrutura de Gênesis, ela é feita naquilo que no hebraico é chamado de toledot. O que seria isso? Toledot é compêndios que contam genealogia, histórias de. A história de fulano, a história de Cicrano, e passa a narrar isso. Nós temos a primeira toledot aqui no Gênesis 2, a partir do versículo 4. O capítulo 1 não é uma toledot, por quê? Porque é uma introdução, é um preâmbulo daquilo que vai ser narrado, a origem da criação. Agora, a partir do capítulo 2, nós temos, então, a origem de genealogias que vão apontar dentro da estrutura do Deus Criador. Em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, nós temos então aqui a gênesis dos céus e da terra, e mostrando o homem criado, como ele foi criado, conforme a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher que Deus criou. Então, do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 24, nós temos um enredo sendo traçado em diversas cenas. E a primeira cena do capítulo 3 está aqui nos versículos de 1 a 7. Por isso hoje nós vamos ficar apenas nesses versos, mas é importante entender que não para por aí. Há uma continuidade em outras cenas para narrar a origem da nossa depravação. Mas aqui nesses versículos de 1 a 7, muitas lições nós podemos tirar. Por isso o tema escolhido é a origem da nossa depravação. Primeiro, nós vamos perceber no texto que as nossas incertezas são portas para Satanás. As nossas incertezas são portas para Satanás. Segundo, os banquetes de Satanás são atrativos aos olhos. E terceiro, como consequência, as consequências quando ouvimos a voz de Satanás no lugar do Criador. Veremos então dentro dessa estrutura, nesses 7 primeiros versículos. Em primeiro lugar, as nossas incertezas são portas para Satanás. Veja comigo os versos de 1 a 5, começando pelo verso 1, que vai mostrar para nós quem é o tentador. Quem é o tentador?
Começa o versículo dizendo: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A serpente é a criação de Deus. Logo, ela foi criada para ser boa. Porém, ela é possuída como instrumento do caos. A serpente foi criada para ser boa, mas ela foi possuída como instrumento do caos. Por mais que Moisés aqui não fale de Satanás, mas o anjo caído é ele que vai possuir esse animal, essa serpente, vai dar voz a ela para poder falar com a mulher e persuadir a mulher aquilo que ele desejava, lançando incerteza no coração dela. Por isso, o problema, queridos, não é a serpente, mas quem a possui. Tanto que Jesus faz até menção à sua habilidade quando orienta os seus discípulos serem prudentes como a serpente. No Oriente Próximo, a serpente era um símbolo de adoração, era um símbolo também de cura. Fato esse que a medicina usa esse símbolo da serpente para mostrar que a serpente tem um elemento medicinal. Então esse animal foi criado bom, porém foi um instrumento para trazer a rebelião e o caos. Mas perceba também que Moisés faz questão de mencionar uma habilidade da serpente. Ele diz que ela é sagaz. E ele coloca a sagacidade da serpente no modo negativo, para mostrar que essa sagacidade foi usada justamente como um modo de persuasão para trazer à mulher aquilo que ele desejava. Por que a serpente? Por que Satanás escolheu a serpente para dar voz e para persuadir a mulher? Satanás escolheu aquela de quem se observava um poder de distração e que pudesse mais facilmente tomar a mente da mulher. Então, para realizar essa tarefa, ele perverteu o dom que foi comunicado à serpente para os seus propósitos destruidores. A serpente era um elemento importante dentro do processo que ele maquinou para destruir o homem e a mulher e trazer o caos sobre o mundo. Diz o texto que a serpente, ela fala. Disse a mulher. Nós sabemos que a serpente não fala. Nós sabemos que animal nenhum fala. Adão e Eva também sabiam disso. Sabe? Mas eles permitiram dar ouvidos a algo que era extraordinário, ao invés de dizer: cala-te, porque você não pode falar. Então o que nós percebemos aqui, naquele que é o tentador, é que, em primeiro lugar, o homem, ele conhecia o dom da serpente. Ele conhecia quem era a serpente. Ele conhecia a habilidade da serpente. Afinal de contas, ele precisava disso para poder dar nome à serpente. Ele precisava observar o animal para poder dar nome ao animal. Segundo, Satanás dá fala à serpente para usar como sua boca no diálogo persuasivo com a mulher. E terceiro, o homem sabia que os animais não falavam, mas deu ouvidos ao invés de repreender. Então, essa é a serpente que foi usada como instrumento para poder persuadir a mulher. E depois, ainda no verso 1 até o 5, nós temos aqui a construção da tentação. Como se deu essa tentação? E o texto diz: é assim que Deus disse:
não comereis de toda árvore do jardim? Nós sabemos quem é Satanás. João capítulo 8, versículo 44, vai dizer para nós que Jesus chama o diabo do pai da mentira. Depois, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, João escreve sobre a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ou seja, Satanás, com sua artimanha, usa aqui da dúvida para causar incerteza no coração da mulher. Ele tomou uma verdade, distorceu e transformou em mentira para persuadir Eva e Adão. E além disso, ele demonstrou que a palavra de Deus era algo muito duro e restritivo ao dizer o que ele disse: não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. Capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Depois, no versículo 9, ainda do capítulo 2, vai dizer que do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba que a indagação da serpente para a mulher é uma indagação de distorção da verdade. E ela faz isso para causar dúvida e incerteza no coração. Esse é um elemento que Satanás usa contra nós. Lançar dúvida, para que no meio da dúvida sejamos tomados. E então venha uma certeza, mas uma certeza não verdadeira, mas uma certeza construída pela própria mentira da indagação. E é isso que ele faz. E veja, a mulher vai responder. Aparentemente ela responde correto, mas na resposta dela existem elementos que mostram que ela foi pega pela dúvida. Veja o versículo 2. Ela responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Tocar na árvore está na ordem? Tocar e morrer está na ordem? Não. Há um acréscimo aqui. E isso foi um elemento chave para que a serpente pudesse entender: peguei você. Agora eu vou trazer uma afirmação. Essa afirmação vai ser contra o seu Deus, mas vai ser a favor daquilo que eu estou lançando no seu coração, como um desejo que você vai buscar atender. Então Satanás, ele sugere que ao criá-los, Deus não foi generoso, por ter criado conforme a sua imagem, mas que agora eles poderiam reverter tudo isso e serem como Deus. Será que isso foi no âmago do coração da mulher? Foi. Foi. Quando a serpente traz a afirmação: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Diz: Deus é mentiroso. Coma do fruto, porque Deus não quer que vocês sejam como eles. Mas vocês podem ser como eles, é só comer, porque você não vai morrer. Então isso foi no mais profundo coração da mulher, mas não só dela, também do homem. E aqui o orgulho sobressaiu a necessidade da dependência, e a autossuficiência passou
a entrar e a governar aquele coração. Huckman vai trazer aqui alguns elementos dessa resposta de Satanás, que Satanás levanta. E ele vai mostrar que quando, no versículo 1, ele faz a pergunta, ele começa com a dúvida. No versículos 2 e 3, ele faz surgir o ressentimento na resposta da mulher. No versículo 4, ele vai mostrar que ela vai conceber no coração a incredulidade. No versículo 5, isso gera orgulho. E no versículo 6, isso gera desobediência. Desobediência. Queridos, vamos pensar um pouquinho nisso? Onde será que estava o homem quando a mulher comia do fruto? Há diversas vertentes. Eu entendo que o homem estava próximo dela. Eu entendo que o homem estava ali. E diante disso, eu lembro da ordem de Deus ao homem. Deus deu ao homem a ordem de dominar sobre os animais. Mas quando nós vamos olhar a ordem, você vai perceber que Deus não deu a ordem ao homem dele dominar sobre os animais selváticos. A serpente é um animal selvático. Olha, Satanás vai usar a serpente, que não era dominada pelo homem. Mas Adão sabia que a serpente não falava. E ele tinha autoridade para repreender a fala. Mas ele não fez isso. Por mais que ele não dominasse os animais selváticos, ele era o representante de Deus e poderia repreender a fala. Mas no lugar disso, ele deu ouvidos. Sabe por quê? Porque a cobiça foi gerada no coração. E ao ser gerada no coração, ele não quis repreender. Pelo contrário, ele quis se satisfazer com os olhos. E também comendo do fruto com a sua mulher. Queridos, isso nos leva à compreensão que muitas vozes mundanas estão chegando até nós. Muitas vozes estão chegando ao nosso coração e nós estamos dando ouvidos a elas, sem um filtro para discernir que essas vozes devem ser repreendidas. Mas no lugar disso, a partir do momento que essa voz encontra um desejo que está lá dentro no coração, que eu tento controlar, mas alimenta e desperta, essa voz deixa de ser uma voz maligna e se torna uma voz que acalenta o meu desejo. E eu passo a satisfazer aquilo que a voz está falando comigo. E diante disso eu passo a pensar. Diante disso eu passo a sentir. E eu quero simplesmente agir naquela direção. O pecado, quando entrou no mundo, ele mexeu com todas as nossas faculdades volitivas. E diante disso, o nosso coração foi tomado. E o nosso coração, ele, se não estiver com Deus, ele estará com os nossos desejos, com a nossa autossuficiência, com o nosso orgulho. E vai nos levar a olhar aquilo que não deve ser olhado. Cobiçar aquilo que não deve ser cobiçado. E se deleitar daquilo que não deve ser deleitado. Então nós temos que repreender, pois Deus, através do seu Filho Jesus, nos transformou para repreender as vozes pecaminosas, para ouvir apenas a voz do nosso Redentor. Apenas a voz que está revelada na palavra de Deus. Em primeiro lugar, queridos, as nossas incertezas são portas para Satanás. Mas não só isso. Os banquetes de Satanás são atrativos aos olhos. Veja o verso 6.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Os olhos impuros da mulher lança fora a necessidade de obedecer, e seus desejos pecaminosos impulsiona o comer, o se deleitar, o sentir o gosto daquele fruto. Calvino vai afirmar algo a esse respeito. Ele vai dizer: esse olhar impuro de Eva, infectado com a peçonha da concupiscência, foi tanto mensageiro quanto a testemunha de um coração impuro. É possível que, antes dessa cena aqui narrada, ela olhasse para a árvore, Adão olhasse para a árvore e não tivesse o desejo de comer, mesmo diante da proibição de Deus. E isso só tenha acontecido no coração deles quando eles foram alertados por um desejo no coração. É assim que acontece conosco. Às vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não damos tanta atenção. Mas a partir do momento que alguém fala conosco, olha para ali, olha como é bom, olha como é desejável, preste atenção, você não está observando, eu já experimentei, por que você não experimenta? E aquilo começa a mexer com os meus desejos. Às vezes nós achamos que os nossos filhos são levados ou persuadidos pelos seus amigos. Os amigos só são muitas vezes boca de Satanás para poder aguçar um desejo. E a partir do momento que aquilo é aguçado, é eu que tomo a decisão de olhar, desejar, querer me deleitar. E não são os meus amigos. Então entenda, queridos, quais são as vozes que estão chegando ao seu coração. Se é a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai lutar contra o pecado e vai conseguir vencer, porque você vai vencer na força do Espírito Santo que habita em você. Agora, se não é a palavra de Deus, você não vai vencer, porque você vai desejar e vai viver aquilo que você deseja. E sabe que no Novo Testamento, isso é descrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Veja que interessante. Quando aqui diz, boa para se comer, essa é a concupiscência da carne. É o desejo da carne, boa para se comer. Quando diz, agradável aos olhos, é a concupiscência dos olhos. E quando diz desejável para dar entendimento, isso é soberba da vida. João vai resumir isso dizendo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Adão, que recebeu, queridos, a gerência de toda a criação, o representante de Deus, ele deveria repreender a mulher e pedindo-a de comer. Podendo até dizer, mulher, não faça isso. Somos satisfeitos em Deus. Veja, Deus anda conosco pela viração do dia. Nós temos tantos frutos gostosos para comer, tantos frutos para nos deleitar, para alimentar o nosso ser. Por que ir aonde Deus proibiu? Nós já fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, porque Ele quis criar-nos assim, e não como Ele mesmo, pois nós somos criaturas. Se contenta, mulher, não coma do fruto. Mas Ele não fez isso porque Ele queria o fruto, porque era o desejo do coração dele, ser também Deus. Quando o pecado está no coração, queridos, ele corrompe tudo e cega tudo, inclusive os nossos princípios e valores. De onde procede guerras e contendas que há entre nós, de Tiago? Do nosso
coração. O pecado, queridos, afeta toda a estrutura humana. O coração, diante disso, alimenta pensamentos, desejos e ações. Aquela ideia do proibido é mais gostoso passa a ser uma tentação para nós. Por exemplo, quando a pessoa ela busca a pornografia, o desejo pela sexualidade, ela é tentada a olhar, a cobiçar. E a partir do momento que aquilo satisfaz uma área da vida que não é satisfeita, logo aquilo se torna o Deus dessa pessoa. E ela começa a entrar numa espiral descendente de desejo, de impulso, de busca, e aquilo começa a ser satisfeito, e a partir do momento que aquilo começa a ser satisfeito, aquilo torna para ela o objeto de adoração. E ela passa a buscar isso como objeto de satisfação. No entanto, nunca será, porque o pecado não satisfaz o homem, mas o Deus que se revelou ao homem através do seu Filho, transformando o seu Filho, Ele é o único que satisfaz o coração do homem. Por exemplo, eu gosto às vezes de explicar, quando falo desse texto, que eu posso, por exemplo, convidar alguém, eu moro numa casa, então às vezes é importante deixar, quando nós vamos viajar, alguém ali para cuidar da casa, para ficar em casa. Então eu convido um jovem que está desimpedido para ficar esses dias. Então, eu vou convidar um jovem X para ele ficar lá, e vou comprar comida, e vou deixar e abastecer, e vou dizer, meu amigo, eu e a Priscila, então nós estamos saindo, você vai ficar. E eu aproveitei que eu estava no supermercado e comprei um bolo Ferrero Rocher. O Ferrero Rocher é o bolo que essa pessoa que vai ficar em casa mais ama. Comprei esse bolo, porque estava na promoção, então eu aproveitei. Porém, nós não vamos conseguir comer agora, porque nós já estamos de saída. Mas deixa ele aí, porque esse bolo é para eu comer com a minha esposa e minhas filhas. Tá bom? Agora o restante está aí, cara. Pode comer tudo, é para você. Come mesmo, faça aí a comida, fique à vontade. Sinta-se em casa. A partir do momento que eu mostrei para ele que existia algo que ele amava muito, que ele desejava muito, aquilo começou a mexer com ele. Será que toda vez que ele abrir a geladeira, ele vai abrir de forma natural ou vai abrir com uma tentação no coração? Sem dúvida, ele abrirá com a tentação no coração. Por quê? Porque ele foi estimulado a desejar algo que ali estava proibido. É assim que acontece conosco. Às vezes nós sabemos que não podemos andar por ali, mas queremos andar por ali. Eu consigo dizer não. E eu ando. Depois eu me vejo afundado ou como parte daquilo. O problema está em nós, queridos. É nós que buscamos ir aonde não deve ir. É nós que buscamos relacionar com quem não devemos relacionar. É nós que buscamos satisfazer em quem nós não devemos buscar satisfação. O problema se chama eu e você. Então, nós temos que prestar atenção. Eu chamo a atenção aqui, e creio que isso cabe também para nós, como aplicação nesse texto, que é algo que me preocupa muito, queridos. Muitas vezes, em nome do belo, deixamos nossos filhos brincar de desagradar a Deus. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Às vezes, em nome do belo, nós deixamos os nossos filhos desagradar a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, é tão bonito ver os nossos filhos dançando, requebrando músicas de baixo calão. Músicas que estimulam a sexualidade. Mas em nome do belo eu digo, é inocente. Ele não vai conseguir discernir isso. Você está levando seu filho a andar na corda da bamba. Em nome do belo e do bonito. Ao invés de ser agente de Deus repreendendo, dizendo, não vai por aí. Meus amigos da igreja vão. Eles têm os pais deles. Mas você tem nós. E nesse lugar você não vai. Pare para pensar nas festas de aniversário. Pare para pensar nos casamentos. Não tem problema não, pastor. Tranquilo.
É só uma dancinha aqui e ali, nós temos que extravasar às vezes. O extravasar parte de um desejo, de se sentir. Agora, se você está buscando se sentir em algo proibido, Deus não satisfaz você. Talvez você pode pensar, o pastor está sendo radical demais. Não, queridos. Nós precisamos parar de brincar com fogo. Nós precisamos prestar atenção em quem nós somos, para viver uma vida que agrada a Deus em tudo. Porque quando damos brecha para o inimigo, e ele sente que essa brecha está aberta, ele vai lá e faz você experimentar o que desagrada a Deus. Preste atenção nisso. E tome cuidado com o que você está fazendo com seu filho e com você mesmo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Receio que, assim como a serpente fez com Eva, assim também seja corrompida a vossa mente. Então veja que as nossas incertezas são portas para Satanás, os banquetes de Satanás são atrativos aos olhos, e diante disso há consequência. As consequências, quando ouvimos a voz de Satanás no lugar do Criador, estão descritas no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando o pecado ele é consumado, as consequências são imediatas. E os meios para resolver a culpa são buscados. O que antes era desejável para dar entendimento, se transformou em um conhecimento, mas um conhecimento doloroso. E a vergonha do que fizeram entra em cena. Ou seja, os olhos se abriram, mas se abriram para o conhecimento da vergonha por aquilo que fizeram. E diz que eles então se envergonharam porque estavam nus. O estado da nudez, queridos, é o estado de humilhação. Essa palavra, inclusive, no original, geralmente ela é usada para descrever alguém despido de roupa protetora e no sentido de ser indefeso, fraco ou humilhado. Nós temos exemplos assim na Escritura. Canaã, quando adentrou e viu Noé, seu pai, nu, ele, ao invés de esconder a nudez do pai, ele foi contar isso para os seus irmãos. E ele foi amaldiçoado pelo ato que ele teve. Em Isaías 58, versículo 7, o profeta vai trazer a palavra do Senhor dizendo: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Com o senso de culpa e a perda da inocência, Adão e Eva sentem vergonha em seu estado de nudez. Bruce Waltke que vai dizer algo a esse respeito. Sua morte espiritual se revela por meio de sua alienação recíproca, simbolizada pela confecção de folhas de figueira para servir de obstáculos e por sua separação de Deus, simbolizada por se esconderem por entre as árvores. O homem, em seu desespero, ele busca meios de se esconder. Adão e Eva buscaram meios de se esconder. Eles fugiram da presença de um Deus que andava na viração do dia com eles. Fugiram por medo, vergonha do que fizeram contra o seu Criador, adorando a criatura no lugar do seu Senhor. Mas, queridos, nós vamos ver, inclusive, nas próximas cenas, nos próximos sermões, que isso não fique impune diante de Deus. O tribunal de Deus chega. O tribunal de Deus chegou para Adão e Eva. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos, o tribunal chegará para cada um de nós. O tribunal de Deus é uma realidade. E ninguém está isento. Ninguém está isento. Diz que no último dia Deus vai julgar inclusive os nossos pensamentos. Todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Brincar com fogo é tentar Deus.
E Tiago vai dizer: a Deus ninguém tenta. Lembra da história de Davi? Davi olhou para a mulher Batseba, desejou aquela mulher, buscou aquela mulher, se deitou, engravidou. E se viu diante de um problema. Ele precisava resolver esse problema. O homem, na sua autossuficiência, tenta resolver os seus problemas de pecado, mas ele só afunda. Davi fez isso. Por quê? Pensou, maquinou: vou trazer Urias, vou trazer ele para se deitar com a sua esposa. E aonde ele estava? Ele estava guerreando em nome desse rei que se deitou, que adulterou contra a sua esposa. Mas o que aconteceu? Ele não teve sucesso. O homem não quis ir para a sua casa. Aí ele pensou: preciso de um outro elemento. Já sei, vou dar um banquete, ele vai se embriagar e ele vai se deitar. Isso aconteceu? Não. Por quê? Porque ele estava no espírito da guerra. Ele ficou e se deitou com os seus colegas de batalha, honrando o seu rei e honrando a batalha. Então Davi falou: preciso maquinar outra coisa. E o que ele fez? Escreveu uma carta a Joabe, entregou na mão de Urias. Ele é o portador da sua própria morte. E ele levou, entregou, foi para a frente da batalha, pronto, problema resolvido, foi morto. Vou esperar passar alguns dias, passando o período de luto, eu vou tomar essa mulher. E isso vai ser algo tão, tão bom, porque o pessoal vai olhar: o rei teve compaixão e tomou uma mulher em luto e passou a tê-la como esposa. E aí a gravidez está resolvida. Aparentemente tudo estava certo, mas ele esqueceu que ele passaria pelo juízo de Deus, e ele passou pelo tribunal de Deus. O profeta Natã apareceu, o profeta Natã contou aquela história, e Davi reconheceu o que ele tinha feito, e ele fez contra Deus. Ele diz: eu pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele reconheceu isso e pediu perdão a Deus. Queridos, ninguém foge do juízo de Deus, ninguém foge do tribunal de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. Como Paulo vai afirmar, se resistimos o diabo, ele foge de nós. Confissão e perdão. Agora, porém, se demorarmos a resolver e tentando com a nossa autossuficiência resolver o problema do pecado, o que vai acontecer? Daremos lugar ao diabo. Está lá em Efésios capítulo 4. Queridos, nós não podemos encerrar sem apontar isso para Cristo. Tudo isso aconteceu por conta do pecado, a origem da nossa depravação está ali. Mas como cantamos Isaías 53, o Cristo foi prometido. Como nós iremos estudar mais à frente, Gênesis 3,15, Cristo foi prometido como resgatador. Apesar de tudo isso, nós temos esse resgatador que veio, morreu, ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma nova esperança. O segundo Adão, o Adão perfeito. Por isso nós podemos olhar que quando Adão pecou por seu silêncio, Jesus venceu por sua palavra. Enquanto Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Por isso ele é o Adão perfeito. Adão trouxe o pecado original. Cristo é o Evangelho que nos liberta do mal e tira dos nossos olhos as escamas para enxergar a realidade de um Deus que cura, que transforma, que liberta, para sermos satisfeitos e plenamente satisfeitos e unicamente satisfeitos nele. Cristo é esse que veio para salvar o perdido, resgatar-nos da condição de depravação, para vivermos agora na presença de Deus como filhos, mas não mais como filhos da ira, mas como filhos do Deus Altíssimo, do qual nós herdaremos a herança, pois somos com Cristo co-herdeiros dela. A coroa da vida foi separada porque Cristo veio para o resgate. E você pode ter certeza da morada eterna porque Cristo fez essa obra em você. Porque você quer
andar nos caminhos que Deus não está, e fazer com que o seu coração deseja o que não deve desejar, e cobiçar, e se satisfazer naquilo que vai só te levar para o fundo do poço. Por isso, queridos, sabe o que nós precisamos fazer para resolver o nosso problema? É fazer como o salmista. O Salmo 119, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Leve isso para a tua casa. Leve isso aos teus filhos. Se possível, coloque isso de uma maneira que você possa ser lembrado constantemente. Eu posso até te ajudar com isso. Eu conheço alguém que pode fazer um quadro muito bonito para você, para que você coloque na sua parede, para que todo dia você possa olhar para esse quadro e perceber que essa verdade é uma verdade que tem que ser buscada. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Só assim, com a palavra habitando ricamente no nosso coração, nós vamos parar de satisfazer os nossos desejos da carne, para satisfazer os desejos de viver na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!